Valores do Fim dos Tempos, por David Wilson. Narrado por Petrônio Silva. Deus está realizando um trabalho secreto em nossos dias. Ele está levantando um povo faminto, que cada vez mais se mostra insatisfeito com o sistema carnal e mundano que existe agora, até mesmo na igreja. Estes famintos por Deus estão dizendo entre si: não é como deveria ser. Há algo mais. O gigantismo e o sensacionalismo de tudo isso nos deixaram vazios e áridos. Queremos mais, mais do que entretenimento, mais do que edifícios enormes e bonitos, mais do que um evangelho raro vindo de pessoas famosas. Queremos valores mais profundos, queremos ver a Jesus, queremos vestes imaculadas de justiça, queremos voltar a fazer as coisas sob total dependência de Deus. Vejo isso acontecer em todo o país. Cristãos desiludidos buscando a realidade. As pessoas que frequentam o culto estão começando a jejuar e a orar. Elas são as que choram no espaço entre a entrada e o altar do templo. E estão chorando por mais profundidade e mais valores eternos vindo do púlpito. Se o ministro da igreja entra por caminhos egocêntricos, perseguindo sonhos que exigem muitos desperdício de dinheiro, elas sairão em busca de lugar onde suas necessidades são mais profundas e serão cuidadas. Sei de um fato, que numerosos ministros atualmente compartilham comigo da fome de um trabalho de Deus mais profundo na igreja e no ministério. Parece haver uma rede subterrânea secreta de homens de Deus. Homens que estão se esvaziando, se humilhando e voltando ao lugar secreto da oração. Há pouco tempo encontrei inúmeros pastores de várias denominações que estão orando de 6 às 8 horas por dia. Estão jejuando. Alguns desses amados homens de Deus sofrem por uma situação da igreja atualmente. Deus está revelando a todos que se dobram em oração que uma obra nova e gloriosa do Espírito Santo está prestes a ser revelada. Está prestes a ser iniciada. Deus vai agitar tudo. Ele vai romper o velho sistema político e apóstata da igreja. Ele vai invalidar a estrutura formal da superigreja. Ele vai expulsar de sua presença todos os que estejam envolvidos em ministérios de autopromoção. Seja honestos e santos. Seja honesto, santos de Deus. Vocês estão realmente satisfeitos com a situação religiosa atualmente, em especial na sua igreja? Alguns estão, mas a maioria não está tendo suas necessidades atendidas. Acredito que tenhamos nos desviado da rota da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade desnutrida de tantos cristãos de hoje é resultado direto da aceitação da carne. Tentar cumprir a obra do reino em nossas próprias forças, com métodos do mundo, os nossos valores estão se tornando pervertidos. Que vergonha para nós! Estamos substituindo valores eternos por valores materiais e temporais. Há evangelistas e mestres que se especializam em dizer aos crentes o quanto Deus lhe deve. Bênçãos materiais são engrandecidas, as espirituais minimizadas. Segundo alguns, é nosso direito sermos ricos, termos sucesso e sermos imunes a toda dor. Esses mestres se apontam como exemplo de prosperidade e dizem: olhem para mim, eu provo as promessas, eu vivo bem,
nunca fico doente, não tenho contas para pagar, dirijo os melhores carros, vivo nas melhores casas, funciona para mim. Então creia como eu creio e poderá ter o que tenho. Olhos como chama de fogo. Amados, quantos desses ensinamentos se manterá diante do julgamento de Cristo? Há uma percepção crescente em mim de que a maior parte dos nossos ensinamentos modernos, autocentralizados, será consumido diante dos olhos em chama do Filho de Deus. João, em sua visão do Filho de Deus, viu uma cena impressionante. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1, versículo 14. E João prossegue: caí aos seus pés como morto. Versículo 17. Será que alguém de nós, mestres ou evangelistas, será capaz de ficar diante daqueles olhos penetrantes de chamas de fogo? Será que algum de nós será capaz de ficar diante dos olhos penetrantes de chama de fogo? Será que algum cristão pode olhá-los nos olhos? Nenhum ego pode resistir ao seu olhar. Nenhum sonho egoísta pode ficar sem ser exposto. Todo pecado oculto será mostrado como abominação terrível aos seus olhos. Tudo que acumulamos queimará. Pergunta: o que você está fazendo é importante para o reino de Deus? Deus pode conceder o desejo do seu coração, mas envia fraqueza à sua alma. Deus atendeu Israel no desejo de terem um rei, mas o Senhor foi mais tarde os disciplinar por conta do ego, do egoísmo deles. Outra pergunta: estaria você meio que competindo? Está fazendo coisas para Deus só para acompanhar os outros? Na eternidade, olhando para trás, o quanto tudo isso realmente será necessário? Filhos de Deus, o que vale isso que você... Filho de Deus, o que vale isso que eu e você estamos fazendo atualmente? Será que temos motivações baseadas nos valores eternos? Será verdadeiramente que cremos que o fim está sobre nós? O que deveríamos estar fazendo quando a purificação dos nossos valores? O que é necessário para nos despertar? O que nos retira desse impulso ao comodismo e ao conforto? Confesso que levou anos para que eu vivesse só para os valores eternos. Me dói pensar no tempo e no dinheiro que desperdicei tentando construir algo tangível para Deus, algo que fosse, entre aspas, maravilhoso para Deus. Eu queria algo que as pessoas pudessem ver. Quão importante esses períodos são para o reino de Deus, pensava eu. Conheci a mim mesmo de que, entre aspas, Deus merece o melhor. Ele merece, mas não em tijolos, cimento ou aço. Ele merece o melhor do nosso tempo e de nossa rendição. Graças a Deus pelo dia em que o Espírito Santo me revelou quão superficial eram os meus valores. Passei 20 anos planejando programações, construindo prédios, correndo o mundo todo, tentando mostrar a Deus o quão importante eu era para o seu reino. O tempo todo a minha reputação cresceu como ministro de fé e de visão. Porém, após cada projeto novo, eu sentia decepção. Nem bem um prédio estava terminado e eu já estava planejando outro. Eu era o homem de ideias para Deus. Eu tinha mais ideias do que qualquer pastor do país.
ideias sobre como evangelizar, como organizar programas para o Novo Testamento. Os programas de ideias tinham sucesso o suficiente para me prender e conservar na monotonia dos negócios. Mas o tempo todo meu coração ansiava por mais. Eu sabia que as bênçãos não estavam em construir, não estavam em planejamento bem feito para chegar aos prédios, não estavam na grandeza e nem nas atividades. Eu descobri através da maneira mais difícil que a glória de Deus, a paz e a alegria do Espírito Santo estavam em estar despojado, esvaziado e tornando totalmente fraco. Deus teve que expor todos os meus valores. Ele colocou os seus olhos de fogo sobre a minha alma e mostrou que seria melhor eu rejeitar o meu velho modo de fazer as coisas ou então me perder nos labirintos da atividade do ativismo autoimposto. Agora, a minha alma alegra e espera nele pela orientação. Criei um tempo para estar a sós com ele e preparei a minha alma para habitar em sua presença. Ele está me deixando sentir que o Espírito Santo está dizendo a essa geração. Ele está me deixando sentir aquilo que o Espírito Santo está dizendo a essa geração. Quanto mais me esvazio, mais me preenche com o desejo de aprender somente dele, tudo sobre ele. Vejo agora todo esse tempo, vejo que agora todo esse tempo o Senhor está esperando que eu pusesse os seus planos, os meus planos, minhas ambições e me desse a Ele como servo. Vejo agora que todo esse tempo o Senhor estava esperando que eu pusesse os meus planos, minhas ambições e me desse a Ele, fizesse dele como e eu me desse a Ele como servo. A transpiração agora acabou. Acabou a pressão. Ele está recriando todos os meus valores. Ele está trabalhando em mim. O abalo final. O que vai acontecer quando Deus começar a agitar e abalar todas as coisas? Quando todos os falsos valores desmoronarem e os sonhos e planos terrenos perderem o significado. É triste, mas muitos dos filhos de Deus vão acabar perturbados e confusos. À medida que o mundo se move em direção a um colapso econômico, quando a perseguição cair, mesmo sobre nações civilizadas, quando os governos estiverem convulsionados e atordoados, à beira do colapso total, quantos cristãos sobreviverão a isso, a esse teste? Multidões dentre o povo de Deus se perguntam onde estão. Ministros presos nas armadilhas das visões humanas abandonarão o ministério confusos e seu trabalho se mostrará sem proveito. As pessoas estão perguntando do que se trata, o que está acontecendo, como será o futuro, onde estamos, quem pode nos dizer a mente de Deus? Estamos agora nos movendo rapidamente para o tempo do fim. É melhor que estejamos na posse de uma visão celestial de santidade e humildade. O tempo de teste cai sobre nós com velocidade de relâmpago. Será que preciso mais do que doutrina? Será que preciso mais do que doutrina ou ensinamento especiais para nós precisamos mais do que doutrinas e ensinamentos especiais para nos cuidar. Vamos ter de realmente conhecer o Senhor em sua plenitude. É melhor que tenhamos os olhos postos em valores eternos. Só as coisas espirituais permanecerão. Só as pessoas espirituais compreenderão o que está acontecendo e não desfalecerão.
Precisamos estar ligados à mente do Espírito Santo para não sermos impressionados pelas mudanças radicais que virão. Temos de nos colocar em uma posição na qual nada temos a perder. Precisamos nos afastar de tudo que não tem valor e de toda sucata de nossa vida. De qualquer modo, vamos mesmo perder isso. Essas coisas que não têm valor. Lhe pergunto, o quanto de Deus você possui nessa hora final de desintegração e medo? O quanto você está ligado a essa terra? Quão transitórios são os seus desejos? Os seus valores foram peneirados e purificados pelo Espírito Santo, pelo Deus Todo-Poderoso? Quanto do mundo lhe interessa? Quanto tempo é consumido correto através de coisas que agora não importam? Quanto do mundo lhe interessa? Quanto tempo é consumido corretamente? Quanto tempo é consumido correndo? Quanto tempo você consome correndo atrás de coisas que agora não têm importância? Inquietude do fim dos tempos. Você vai saber quando o Espírito Santo estiver lhe chamando para sair do cristianismo superficial que ocorre. Você saberá quando o Senhor estiver querendo lhe tocar de modo sobrenatural. Você saberá quando Ele estiver lhe chamando para sair dessa rotina. Ele vai agir no seu ninho. Ele vai agir no seu ser. Uma inexplicável inquietação divina virá sobre você. Você ficará desinteressado do que estiver fazendo. Todos os seus sucessos vão lhe deixar sentindo-se vazio na realidade. Nada que você tenha ou faça atenderá às suas necessidades da realidade. Você sentirá algo muito profundo em si, que ainda não foi preenchido. Perguntas que nunca foram respondidas. Uma sombra de insatisfação será lançada sobre toda a sua vida. Isso marca Deus tratando com você de modo sobrenatural, tentando libertá-lo de tudo que você aprecia e estima. É a maneira que Ele usa para lhe mostrar que suas necessidades são realmente espirituais e não físicas. Você vai sentir a magnífica força dele em você, para que volte à oração, volte à fome espiritual, ao quebrantamento e ao alto esvaziamento. Breve, você estará tocando e sentindo aqueles valores eternos que satisfazem a alma. E sua alma irá falar, isso é o que estava querendo todo esse tempo. Ele removeu o valor terreno e substituiu pelo valor espiritual. Crentes, a palavra-chave é fome. Ele prometeu alimentar o coração faminto. Eu nunca tive tanta fome de Deus. É uma fome que às vezes quase me inunda. Cada hora do dia o meu coração o busca, porque os seus pensamentos estão sempre em minha mente. As coisas do mundo perderam o significado. Vejam como Paulo via, nada além de refúgio, como esterco deste mundo. Estou me tornando um ninguém, e isso é tão bom. Glória a Deus. É algo maravilhoso. Pergunta: você também sente esse chamado para um caminho mais profundo com Deus? A sua alma tem fome de mais do Espírito da vida? Se é assim, cesse essa guerra civil em você, submetendo tudo que tem ao Mestre. Submeta-se totalmente a Ele. A pressão cessa no exato momento em que você se rende por inteiro a Ele. Você poderá conhecer a paz e a felicidade real no momento que cessar de querer ser alguém. Deseje nada senão a Jesus e a sua vida ganhará novo significado. Glória a Deus.
Não desperdice mais uma hora. A minha maior dor é que levou tanto tempo para eu sair da frente de Deus. Eu sempre ficava na frente de Deus. Desperdicei anos fazendo coisas simplesmente pela paixão. Eu estava cego espiritualmente, não sabendo que Deus deve claramente dirigir cada passo que dou. Eu tinha um púlpito internacional, pregava a milhares de pessoas, com altares cheios de gente. Graças a Deus, Ele me mostrou que havia muito mais do que isso. Os números de multidão não significam nada. Quero é ver pessoas se aprofundarem no Senhor. Não quero mais ter nada a ver com decisões superficiais. Deus teve de mudar totalmente a minha mente, a minha maneira de pensar. E agora, como Gideão, eu sei que grande nem sempre é o melhor. Não deixe isso acontecer com você. Faça um levantamento de sua vida e seus valores. Tranque-se a só com Deus, em seu lugar de oração. Ore zelosamente, pedindo fome espiritual. Peça que Deus lhe dê um espírito de pesar por um despertar espiritual. Ore por maior desejo pela palavra de Deus. Ore por um coração quebrantado. Ore por uma vida limpa, por uma obra purificadora em sua vida. E então se prepare para ser lançado ao fogo da purificação. Ele purificará os filhos de Levi, Malaquias 3, versículo 3. Posso lhe dizer que vale a pena. A limpeza não parecerá alegre, mas dolorosa. Mas logo você glorificará o Senhor pelo resultado em sua vida. Toda ansiedade cessará, toda ambição mundana perecerá. Os seus olhos espirituais serão abertos para a verdade. O Espírito Santo lhe dará conhecimento de revelação. Você tornará as riquezas desse mundo, você trocará as riquezas desse mundo pelas reais riquezas de Cristo Jesus. Você despertará cada manhã com alegria transbordante, alegria verdadeira, e sua alma cantará: encontrei o que minha alma buscava. Descanso, maravilhoso descanso em meu Senhor. Então poderá dizer como Davi, o salmista. Então você poderá dizer como Davi, o salmista: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Deixe seu comentário no vídeo. Você sente sede? Você sente esse chamado para um caminhar mais profundo com Deus? A sua alma tem fome de mais do Espírito Santo? Compartilhe a mensagem, abençoando outras pessoas, e deixe seu comentário. Gratidão. Que Deus abençoe a todos.